Boa tarde, estamos começando o Conexão América Latina, programa semanal na CEL TV sobre o nosso querido continente latino-americano, Nuestra América. Hoje a gente vai falar principalmente do exemplo paraguaio, né? O povo saiu nas ruas diante do desastre do coronavírus no país governado pela direita golpista, né? Muito semelhante com o que ocorre aqui no Brasil. Antes, eu já gostaria de convidar vocês que estão assistindo o nosso programa a deixarem a sua curtida no vídeo, né? Isso daí ajuda a aumentar a visualização no próprio YouTube, a que mais pessoas, né, possam ver que está tendo uma programação ao vivo na Causa Operária TV. Isso daí ajuda muito no ranqueamento do nosso canal e do nosso programa, da nossa programação ao vivo dentro do YouTube. Além disso, você pode também deixar o seu comentário aí no nosso chat. A gente vai interagir como sempre, né, com o pessoal que está comentando, que está assistindo. E muito importante, né, no começo de um programa, é compartilhar em todas as redes sociais que você puder a nossa programação, o nosso programa que está começando agora, para que as pessoas vejam e entrem aqui no nosso programa para assistir o programa da Causa Operária TV. Compartilha aí no WhatsApp, né? Você pode criar uma lista de transmissão com seus contatos, cabe mais de 200 pessoas em uma lista de transmissão. Coloca o link da transmissão ao vivo e envia para todo mundo de uma vez. Você pode também compartilhar nos grupos onde você se encontra no WhatsApp, né? Grupo da família, grupo de amigos, grupo da universidade, do trabalho, grupos de esquerda. Fique à vontade, é muito importante para a gente o compartilhamento nas redes sociais. Você pode compartilhar na sua página no Twitter, pode marcar os seus amigos no Twitter, pode compartilhar no Facebook, no Messenger, né, com mensagens privadas, nas suas páginas e grupos também de Facebook, na sua página do Instagram, colocando ali o link para os seus amigos, né, em mensagens privadas. Você também pode compartilhar em outras redes sociais onde você se encontra, no Telegram, né, em grupos, também mensagens individuais, por e-mail, inclusive, também, se você não tiver outras redes sociais, ou então mesmo que você tenha, também é uma maneira eficiente de compartilhar por e-mail, você manda para os seus contatos. Bom, se você não for inscrito, né, você pode se inscrever no nosso canal. Somos quase 90 mil inscritos na Causa Operária TV. Tem um botãozinho inscreva-se embaixo do vídeo e do lado desse botão tem o botão seja membro, para você se tornar membro da Causa Operária TV. É apenas R$ 7,99 por mês. Isso daí ajuda bastante para a gente poder produzir, né, o nosso conteúdo, poder produzir os nossos programas, para a gente conseguir aqui pagar todo o que a gente precisa pagar, né, para manter as estruturas funcionando da Causa Operária TV. Então é muito importante uma contribuição financeira, porque a gente não recebe dinheiro de capitalistas nem do Estado, a gente é financiado somente pela classe trabalhadora a quem nós servimos, né, de todo o coração. Bom, vamos começar o nosso programa exibindo a coluna da companheira Márcia Chueri, direto de Cuba. Ela que vive em Havana e sempre traz toda semana para a gente uma crônica e com notícias também sobre o que acontece na Ilha Querida. Olá, hoje é 9 de março de 2021. Sou Márcia Chueri e falo direto de Cuba. Estamos na semana do 8 de março e acho que a situação da mulher em Cuba merece ser comentada. Mas deixa. Primeiro, vou dizer que o machismo aqui não acabou, que não há mágica para mudar a sociedade. Mas não tem problema não. E também que existe aqui um feminismo militante discutindo a discriminação e propondo ações para eliminá-la. A diferença em relação à maioria dos países da América Latina é que aqui as instituições, tanto o Estado como as organizações de massa, combatem o machismo. A Revolução trabalhou desde o início pela igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres.
isso foi concretizado nas leis trabalhistas e na política de contratação. Claro que não foi simples. Durante bastante tempo, sob o argumento de proteger as mulheres, elas ficaram excluídas de determinados trabalhos. Mas esses desvios foram sendo corrigidos ao longo do tempo. Além disso, garantir os direitos das mulheres não se refere somente ao trabalho. Vou comentar alguns outros aspectos. A Federação das Mulheres Cubanas foi fundada em agosto de 1960 e tem hoje 4.400.000 associadas. Em 1965, o aborto foi totalmente legalizado. Com isso, milhares de vidas de mulheres foram protegidas. Pode ser primeiro da CELTV. A licença maternidade remunerada aqui é de 1 ano. Se após a criança completar 1 ano não houver creche para recebê-la, um dos pais pode ficar em licença não remunerada por até 1 ano mais sem perder o emprego. Em relação à violência doméstica, a lei penal prevê que ser membro da mesma família é agravante de crimes contra a vida e a integridade corporal e contra o desenvolvimento normal das relações sexuais e o desenvolvimento da família, da infância e da juventude. O resultado em números é o seguinte: as mulheres cubanas compõem 44% da força de trabalho do país e 49% da força de trabalho do setor estatal. 66% da força técnica qualificada e 58% das matrículas universitárias. 53% do pessoal de ciência, tecnologia e inovação é composto por mulheres, e elas eram 68% dos pesquisadores no final de 2019. Nesta legislatura, as mulheres representam 53% da Assembleia Nacional, 51% dos governos provinciais e 34% dos governos municipais. Não é à toa que Cuba é considerado o melhor país da América para ser menina. Mesmo assim, ainda há muito por fazer. Por isso, acaba de ser aprovado aqui o Programa Nacional para o Avanço das Mulheres. O princípio geral do programa é promover a igualdade de direitos, oportunidades e possibilidades e trabalhar para eliminar os fatores objetivos e subjetivos de discriminação que ainda existem na sociedade. O programa tem também objetivos específicos, como promover ações educativas de formação e divulgação em todos os níveis de ensino, além de estimular o debate nas famílias, comunidades, meios de comunicação e organizações de massas. Como discurso, pode parecer até meio óbvio. A questão é que aqui isso vai ser realmente feito e de forma sistemática. Então, como os meios de comunicação aqui têm função social e não comercial, como na maioria dos países, um programa como esse repercute por todo lado. Ou seja, vai haver projetos nas escolas, em todos os níveis de ensino, e o assunto vai ser incluído nos currículos e aplicado na sala de aulas. Além disso, serão feitos programas de televisão, filmes serão escolhidos pela temática, o assunto certamente aparecerá em uma novela e assim por diante. Claro que aqui ainda há muitas relações pessoais assimétricas pela questão do gênero. Muitas mulheres ainda têm jornada dupla, assumindo todo o trabalho doméstico. E há casos de violência doméstica, inclusive, que não são notificados. Mas nossas meninas veem ministras de Estado falando na televisão, demonstrando autoridade e conhecimento. Veem mulheres cientistas dirigindo pesquisa de vacina da Covid-19. Aprendem, assim, que ninguém pode limitá-las por causa do gênero. Por isso, o feminismo em Cuba é revolucionário. As feministas cubanas sabem que a transformação do sistema socioeconômico que ocorreu no país em 59 era necessária para realizar essas mudanças reais e duradouras na situação das mulheres. E que esse processo vai continuar. Não quero comprar briga com minhas companheiras identitárias, mas penso que essa discussão é necessária. O patriarcado e o capitalismo andam juntos e se alimentam mutuamente. Mudanças reais na situação da mulher só acontecem com a mudança do sistema socioeconômico. Por hoje é isso. Saudações socialistas.
Muito obrigado, querida Márcia. Agora a gente tem outra querida companheira, a Ilka Oliva Corado, que também é colunista do nosso programa. Ela que é poetisa guatemalteca e vive nos Estados Unidos, imigrante, e apresenta Crônicas de uma Inquilina, lendo cada programa aqui um de seus belos poemas. Vamos ver. ¿Qué tal están? Les saluda Ilka Oliva Corado con Crónicas de una Inquilina. El poema que hoy les voy a leer es del poemario Agosto, publicado por Ilka Editorial. Te respiro. En armonía de la noche silente, en la hoja seca de la milpa, en la flor de chiligua, en los aguaceros de verano, en el ocre de otoño, en las mañanas gélidas de invierno, en la taza de café, en las tardes entre el tráfico, cuando escribo, con mis emociones alienadas, ensimismada, te respiro. Les saludó Ilka Oliva Corado con Crónicas de una Inquilina. Cuídense mucho e hasta la próxima. Valeu, Ilka. Muito obrigado pela sua coluna. Bom, vamos falar agora do Paraguai, né? Primeiro vamos ver aí umas imagens que a COTV postou das manifestações recentes e depois a gente volta aqui. Isso aí, agora a gente tem um vídeo um pouquinho maior, com uma compilação de vários protestos que vem ocorrendo desde sexta-feira no país, e como vocês devem ter lido aí na descrição, pedem o Fora Mário Abdo Benítez, Fora Benito, né, que é o presidente do país. Vamos ver. Aí, los policías están corriendo de ahí. Ô, Fábio, tem fácil aí o vídeo da Universidade do curso de Stalinismo? Los policías corrieron. Tem fácil aí? Se tiver baixado, que a gente faz uma propaganda do curso, né? ¡Qué puta, loco! Vamos, no está solo. Vamos, pero no hay parado, no hay que ¿dónde te agarran acá? En la cara la roba, en la casa y la roba. ¿Qué son los? No, vos te prendás, no, está hinchado, no, ¿qué te gana acá? Dale, le llevan la cabeza con una piedra. Adentro.
Bom, vamos falar então um pouco sobre o que são esses protestos, né? Os protestos iniciaram na noite da última sexta-feira em Assunção, quando centenas de manifestantes chegaram próximo ao prédio do Congresso Nacional Paraguaio, indicando que eles poderiam inclusive invadir, né, o Congresso. A polícia começou a abrir fogo com balas de borracha, gás lacrimogêneo e jatos d'água, acertando os manifestantes. Isso daí levou a 21 pessoas feridas, pelo menos. No entanto, uma boa parte dos próprios policiais, percebendo que estavam em um número muito menor do que os manifestantes, fez sinais de que estavam pedindo trégua aos manifestantes. Isso daí foi no primeiro dia, na sexta-feira. No sábado, voltaram a ocorrer manifestações, dessa vez já um pouco maiores, inclusive, né? E tendo sido presas 8 pessoas. Aí no domingo houve o terceiro dia de manifestações, dessa vez em frente à residência presidencial do Mário Abdo Benítez, que é o governante no Paraguai. Estão participando aí dessas manifestações familiares de pessoas que morreram vítimas do coronavírus e também trabalhadores, principalmente do setor de serviços, que estão sendo prejudicados, né, com as medidas de restrição e, ao mesmo tempo, com a falta de medidas sanitárias do governo paraguaio. A principal reivindicação, né, é a questão da vacina, porque o Paraguai só comprou 4.000 vacinas até agora. As vacinas são da Sputnik V, né, vacina russa do laboratório Gamaleya. A crise sanitária está tão grande que, tendo comprado apenas 4.000 vacinas, o governo paraguaio não chegou a vacinar nem 0,1% da população do país, que é de 7 milhões de habitantes, uma população bem pequena, que, no entanto, vem sofrendo de uma maneira gigantesca com o coronavírus. Se a gente for ver, né, for comparar o tamanho da população com o número de pessoas que morreu de coronavírus, a gente vai ver que é um dos maiores índices percentuais. O Paraguai tem 7 milhões de habitantes e 3.300 pessoas já morreram de Covid no país, sendo que quase 170 mil pessoas foram infectadas pelo coronavírus, né? A gente pode comparar com os casos de Cuba, né? São 11 milhões de habitantes na ilha e cerca de 200 pessoas morreram de coronavírus, 200, 300 pessoas. A Venezuela, e a população de Cuba é maior, né, que a do Paraguai. A Venezuela tem uma população quase 5 vezes maior que a população do Paraguai. A Venezuela tem 33 milhões de habitantes e morreram 1.000 pessoas, né, 1/3 das mortes que ocorreram no Paraguai. Isso daí é resultado do desastre que é um governo neoliberal, como é o caso do governo do Mário Abdo Benítez, né? Eu tinha falado aqui que os manifestantes estão gritando fora Benito, por causa de Benítez, mas não, é fora Marito, né, que é o diminutivo de Mário. E além, né, da falta de vacina, de muitos mortos, né, percentualmente, não existe nenhum tipo de medicamento no Paraguai que possa ajudar no combate ao coronavírus. Os hospitais também, né? Imagina como que é o sistema de saúde pública do Paraguai, praticamente inexistente. E a vacinação, ela está com uma lentidão enorme, como eu falei, apenas 4.000 vacinas foram adquiridas até o momento. Os manifestantes, né, estão pedindo, portanto, fora Marito
né, fora Mário Abdo Benítez, vão permanecer nas ruas até que o presidente renuncie, segundo eles próprios, né? E existe realmente a possibilidade de que o presidente caia, até porque no primeiro dia de protestos, né, na sexta-feira, o Abdo Benítez, ele já demitiu 3 de seus ministros. Ele demitiu o ministro da Saúde, Julio Mazzoleni, que já havia inclusive pedido para sair, o ministro da Educação, Eduardo Peta, e a ministra da Mulher, Nilda Romero. Além disso, o chefe do gabinete da Presidência da República, Juan Ernesto Villamayor, também foi demitido. O Senado paraguaio já apresentou também pedidos de renúncia dos ministros, e o Senado também, alguns senadores de um partido opositor, que não é um partido de esquerda, é um partido de direita, o Partido Liberal Radical Autêntico, já iniciaram, né, já anunciaram que vão apresentar, a partir dessa semana aqui, um pedido de impeachment do Mário Abdo Benítez. E aí a gente vê, né, quão débil é o governo paraguaio, porque no primeiro dia de manifestações, nem eram manifestações gigantescas, o presidente já foi obrigado a demitir 4 ministros, né? Foram 3 dias de manifestações, na verdade ontem também houve manifestações, né? E o Senado paraguaio já pede a renúncia do próprio presidente da República e protocolam um pedido de impeachment, né? Isso daí mostra, né, como a pressão popular ela pode fazer com que os golpistas retrocedam, recuem, né? Ela pode fazer com que os governos, mesmo os governos de direita, né, iniciem o atendimento às reivindicações populares, porque eles precisam entregar os anéis, né, para não perder os dedos. Uma coisa que é importante a gente lembrar é que a esquerda paraguaia ela é uma nulidade total, né? Todos esses protestos aí desde sexta-feira da população paraguaia são passando por cima das direções da esquerda. Vocês que viram os vídeos não viram nenhuma bandeira de sindicato, de nenhum partido de esquerda, nenhuma faixa, nem nada, né? A esquerda paraguaia é totalmente nula e integrada ao regime político paraguaio. A principal força de esquerda é a Frente Iguaçu, né? Um partido político estilo Frente Amplista, né? Reunindo aí várias organizações da esquerda burguesa e pequeno-burguesa paraguaia. A Frente Iguaçu é o partido do Fernando Lugo, né, que foi presidente do Paraguai, ele que é um padre, né, ele foi eleito presidente do Paraguai, o primeiro presidente de esquerda eleito na história do Paraguai, né, e foi derrubado, no entanto, por um impeachment em 2012, evidenciando como a esquerda paraguaia também, naquele momento, já era extremamente frágil, apesar de estar ocupando o governo. O governo paraguaio, né, foi deposto através de uma fraude total, porque em um acontecimento que foi conhecido como massacre de Curuguati, né, em uma região camponesa no Paraguai, houve uma emboscada de forças policiais, paramilitares, bancadas pelos latifundiários, né, que são a principal força da burguesia no Paraguai, né, ou pelo menos que controla a maior parte do país, né. Logicamente que eles estão
submissos ali ao controle do capital industrial, financeiro vindo de fora do país, né, o capital imperialista, organizaram um massacre de trabalhadores e camponeses. Isso daí gerou uma repercussão imensa e colocaram a culpa, de algum jeito, no governo do Fernando Lugo. Assim, foi aberto um processo de impeachment relâmpago e em poucos dias o presidente da República foi chutado para fora do governo nacional paraguaio. Na época, logicamente, a população saiu nas ruas contra isso daí, mas a esquerda que estava no governo foi totalmente incapaz de impedir esse processo e de mobilizar os trabalhadores para impedir, né, o golpe, para restituir a presidência da República ao Fernando Lugo. Dali para cá, né, houve 3 eleições. A Frente Iguaçu e o próprio Fernando Lugo aceitaram participar normalmente das eleições, como se eles não tivessem sido derrubados por um golpe. O próprio Fernando Lugo foi eleito senador da República. A Frente Iguaçu tem parlamentares, né, e faz acordos com a direita paraguaia. No Paraguai, o que acontece principalmente quando tem mobilização da população são mobilizações camponesas, porque é o país majoritariamente agrário, né? E, no entanto, as organizações camponesas, né, já naturalmente são mais fracas que uma organização operária. Na falta de uma esquerda atuante, ficam sem pai nem mãe, né? E essa esquerda aí impede também a mobilização dos trabalhadores da cidade. A crise política, econômica e social é tão grande, né, que os trabalhadores paraguaios decidiram que precisavam fazer alguma coisa porque a esquerda não estava fazendo absolutamente nada, não estava mobilizando ninguém. E aí eles mesmos saíram às ruas, né, para lutar contra a direita. E mais uma vez é importante enfatizar o seguinte: as forças políticas no Paraguai, a burguesia paraguaia, né, ela é extremamente frágil, né? O Paraguai, justamente por ser aí um dos países mais pobres da América do Sul, um país muito pequeno, com 7 milhões de habitantes, um país majoritariamente agrário, né, tem uma burguesia muito fraca. E aí é por isso que os trabalhadores que são vítimas de uma esquerda muito fraca também, né, eles, quando saem às ruas de uma maneira totalmente desorganizada, e num começo, como foi na sexta-feira, ainda com pouca gente nas ruas, algumas centenas de pessoas, né, pelo fato de o governo ser muito fraco, eles já conseguiram fazer com que 3 ministros no primeiro dia caíssem, né, e que 4 dias depois o presidente da República já esteja sendo ameaçado de um processo de impeachment. Se a esquerda paraguaia fosse uma esquerda minimamente atuante, minimamente organizada, minimamente oposicionista, né, de verdade, da direita, do golpe, do governo golpista, do imperialismo, a situação no Paraguai estaria muito mais favorável, né, para os trabalhadores que já estão nas ruas derrubando praticamente o governo, mas que precisam, né, se organizar de uma maneira independente da esquerda. Uma coisa importante, né, o Mário Abdo, ele não foi ele, né, que assumiu logo após a queda do Fernando Lugo, foi o Horácio Cartes, né, um político tradicional do Partido Colorado, muito envolvido, né, com a burguesia paraguaia, com o imperialismo, com todo tipo de escândalo, né, que existe em um país governado pela burguesia. E aí o Horácio Cartes, ele assumiu o governo, e o Mário Abdo, ele é o terceiro governo golpista no Paraguai, né, que, no entanto, não impede ele de ser um presidente golpista, uma vez que ele governa um regime que foi inaugurado em 2012
com a queda do Fernando Lugo, que eu falei que era padre, né? O Arthur Freitas me corrige aqui, fala que é ex-bispo da Igreja Católica. Exatamente. Deixa eu aproveitar, inclusive, ler, né, os comentários aqui do pessoal que está assistindo. A Renata Diniz, o Adriano Teixeira, boa tarde, camarada, salve, salve. Próprio Arthur Freitas, o Damião Pereira, a Márcia Guzmán, né? E o Emanuel Ferro também dá boa tarde aqui pra gente. Muito obrigado à audiência de todo mundo aí. A gente vai tentar, inclusive nos próximos dias, né, contato com o pessoal direto do Paraguai, né, para falar pra gente aí o que está acontecendo realmente no país, né? A gente vai fazer uma cobertura aqui na Céu TV, nos nossos programas internacionais, sobre a situação no Paraguai. Vamos passar agora a propaganda do curso, o que foi o stalinismo, uma análise marxista, porque hoje é o dia da penúltima aula ministrada pelo companheiro Rui Costa Pimenta, da 46ª Universidade de Férias, né, que analisa justamente de uma maneira minuciosa o que foi o regime da burocracia soviética, né, instaurado um pouco depois da Revolução de 1917, com a derrota da ala revolucionária dos bolcheviques por parte dos burocratas direitistas comandados pelo Joseph Stalin. A aula ocorre hoje às 19h. Você pode acessar através da plataforma da Universidade Marxista, que é universidademarxista.com.br. Se você for inscrito é muito fácil, você só vai fazer o login e acessar o curso para assistir a aula de hoje, a 15ª aula. Caso você ainda não seja inscrito, você pode se inscrever, é apenas R$100, são 16 aulas o curso, você pode assistir ao vivo a aula de hoje e a aula da próxima quinta, e as 14 aulas anteriores elas estão ali disponíveis na nossa plataforma para você assistir também quando você quiser, pelos próximos 6 meses. Além disso, na plataforma tem a enciclopédia marxista com centenas de verbetes publicados, né, sobre biografias, acontecimentos, locais importantes, né, relacionados à história do movimento operário, à própria Revolução Russa, à União Soviética, ao stalinismo, aos cursos anteriores que temos disponíveis na plataforma, como é o caso do curso sobre o fascismo, né, e também sobre os 70 anos da Revolução Chinesa. Assim como temos na plataforma a Biblioteca Socialista, também com centenas de textos, livros, documentos aí traduzidos para o português, muitos deles inéditos, né, de escritos do Trotsky, Lenin, Marx, Engels, Rosa Luxemburgo e diversos outros pensadores, líderes, dirigentes, intelectuais marxistas e também pesquisadores, etc. E também pessoas, né, que não estão aí no movimento revolucionário, mas que é importante você conhecer, né, para a gente poder travar nossa luta ideológica, nossa luta teórica contra a direita e também contra setores direitistas da esquerda. A gente tem um vídeo promocional aí do curso para você ter um gostinho. Caso você não seja inscrito, você vai ter vontade de se inscrever para assistir o nosso curso. Vamos ver.
Bom, gostaria de agradecer aí a todo mundo que assistiu o nosso programa, lembrando que agora tem o podcast O Quarto Caderno, sempre com o companheiro Henrique Arias apresentando aí algum tema do caderno cultural do jornal Causa Operária. E logo depois, às 4 da tarde, a gente tem a análise política na TV 247 com o companheiro Rui Costa Pimenta, falando, logicamente, do tema da semana e o tema do ano, né, que é a anulação aí de todos os processos contra o ex-presidente Lula, anunciada ontem, né, pelo ministro Luiz Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, e quais são as consequências disso, né? O que a esquerda deve fazer, o que a direita poderá fazer, né? O que a burguesia está pensando. Uma coisa é certa, né? É preciso, desde já, fazer uma forte campanha para que se anuncie imediatamente a candidatura do ex-presidente Lula à presidência, às eleições para a presidência em 2022, e que a esquerda inteira se unifique, né, em torno do ex-presidente Lula nessa luta contra a direita que cada vez mais vai se acirrando e se polarizando, né, afunilando para que seja uma luta entre a esquerda e os trabalhadores em torno do ex-presidente Lula e a burguesia e a direita em torno do Jair Bolsonaro. Então você não perca, 4 da tarde, ao vivo aqui na Céu TV, transmissão simultânea com a TV 247. A gente volta na próxima terça-feira, às 2 da tarde, com mais um Conexão América Latina aqui na Causa Operária TV. Tchau, pessoal. Até mais.